Oi, galera, tudo bem? Bom dia. Bom, hoje vamos trabalhar com o livro Trilhas, de português, e vamos trabalhar com o gênero entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. E para você fazer uma entrevista, ela tem que ter suas características, Então, vamos para a característica da entrevista. Tem que ser textos informativos e opinativos. Presença do entrevistador e do entrevistado. Linguagem dialógica e oral, porque existe a entrevista oral e existe a entrevista escrita, tá? Quando você vai fazer uma entrevista oral, você usa uma linguagem mais informal, Quando você termina a entrevista, você dá muito obrigada, aperta a mão da pessoa, agradece, Já na entrevista escrita, não, tem que ser uma coisa mais formal. Marca do discurso direto e da subjetividade. E mescla da linguagem formal e informal, aquilo que eu falei, Se for uma entrevista oral, você usa a linguagem formal. Se for uma entrevista escrita, você usa a linguagem formal. O objetivo da entrevista é obter informações de especialistas sobre um assunto, Você quer saber de alguma coisa, você faz aquela entrevista. Que existe a entrevista de uma pessoa só, existe a entrevista coletiva, quando várias pessoas falando, Público-alvo. A todos os públicos, mas depende do tipo de entrevista, do objetivo e do assunto tratado. Como eu falei, tem vários tipos de entrevista, Preparação para uma entrevista. Antes de iniciar, o entrevistador deve programar sua entrevista em início, meio e fim. Você nunca deve chegar numa entrevista sem ter programado nada. Você tem que programar primeiro. Você tem que fazer perguntas respeitosas. Nada de fazer perguntas sobre a vida pessoal do entrevistado, não. São perguntas respeitosas. Adote um tom amistoso. Por quê? Porque o entrevistado está fazendo um favor de estar ali, ele não é obrigado a estar ali, ele está ali porque ele quer. Então, você tem que ser bem amistoso com o entrevistado. Invista em perguntas de respostas complexas. Por quê? Porque se ele começar a falar, responder suas perguntas com sim ou com não, você tem que fazer com que ele fala as perguntas, dê as respostas mais complexas, porque senão vai ficar muito invasivo, Evite as perguntas sim ou não, tá? Se ele começar a falar assim não, você vai ter que começar a perguntar até ele falar aquilo que você quer que ele fale. Elabore sempre perguntas a mais daquelas que você planejou. Porque se ele começar a responder, você faz uma pergunta, ele fala sim ou fala não, se você não tiver mais perguntas ali preparadas, o que vai acontecer? A entrevista vai acabar ali. Então você tem que fazer mais perguntas daquelas que você planejou. Grave a entrevista. Então você vai gravar essa entrevista, porque depois, quando chegar em casa, você vai passar essa entrevista para a forma escrita. Porque ela está ali sendo uma entrevista oral, mas você vai passar ela para a forma escrita. Provoque o entrevistado, faça-o falar. Por quê? Porque se você não provocar, ele só vai responder sim ou não. Então você tem que provocar com bastante perguntas, que ele responda mesmo com respostas longas. Nunca mostre as perguntas para o seu entrevistado. Ele nunca tem que ver as suas perguntas. Conheça a biografia do entrevistado. Então você tem que conhecer o seu entrevistado bem lá no fundo mesmo, toda a vida dele, toda a biografia dele. Finalize a entrevista escrita de maneira formal. Aquilo que eu falei, se for uma entrevista escrita, tem que ser de forma formal. Se for uma entrevista oral, você termina com um muito obrigado ou aperto de mão e essas coisas assim. Bom, e aí nós terminamos aí com o gênero entrevista. E o objetivo dessa aula é para que você faça os exercícios da página. Você vai ler o texto, entrevista, que tem aqui no livro, e você vai fazer as páginas 58, 59, 60, 61, 62 e a página 65, tá?
E aí ficamos por aqui. Um grande abraço e até breve.